Thales, a pergunta que nós fizemos para mim, para minha parte aqui nesse segundo bloco é quais as consequências e riscos dos cortes de gasto, né? Uma parte dessas consequências e riscos a gente já está vendo imediatamente. Aqui no próprio, as pessoas aqui no nosso chat já estão manifestando, né? Que a Elba Moisés, por exemplo, sempre assim, o salário mínimo é que quebra o Brasil, a previdência e a política social também, né? É essa visão que as pessoas têm. Então, a percepção do Lula de que isso ia ter um custo político grave para ele está absolutamente correta. Eu entrevistei algumas pessoas no movimentos sociais, ligadas aos movimentos sociais, sobre essa questão hoje, e eles, obviamente, mencionaram a nota conjunta que eles divulgaram ontem, que eu já falei, que diz, é muito clara a nota, né? Ela fala que, além de ser assinada aí por mais de 30 partidos e entidades, acho que o trecho o parágrafo mais significativo é o seguinte: poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes na mídia agitam o fantasma de uma inexistente crise fiscal quando o que estamos vivendo é a retomada dos fundamentos econômicos destruídos pelo governo anterior. Onde estavam esses críticos quando Bolsonaro e Guedes romperam os orçamentos públicos e a credibilidade do Brasil? Onde estavam quando a inflação caminhava para 12%? Agora querem cortar na carne na maioria do povo, avançando seu facão sobre conquistas históricas como o reajuste do real do salário mínimo, sua vinculação às aposentadorias e ao BPC, o salário-desemprego, os direitos do trabalhador sobre FGTS, os pisos constitucionais de saúde e educação. Então, assim, aí está clara qual que é a briga, né? De um lado, você tem porque esse setor aqui é o que está na base desses 35% que declaram voto no Lula numa pesquisa estimulada, tá certo? E a gente já viu o risco de um governo de esquerda adotar medidas de contingenciamento fiscal que afetam a sua base social, que foi exatamente o que a Dilma fez no segundo mandato, né? Ela foi eleita com a plataforma Vamos Mudar Mais, o que era curioso para um governo que estava tentando se reeleger, né? E mesmo assim conseguiu ganhar, dada a incompetência do Aécio Neves e da sua campanha, e daí, logo em seguida, ao assumir o segundo mandato, adotou uma pauta de cortes. E deu no que deu, né? Claro que a situação política da Dilma era muito mais crítica do que a situação. Não tinha havido, não houve até agora no governo Lula, um junho de Protestos populares. 2013. Exatamente, né? Mas, conversando com o pessoal dos movimentos sociais, eles têm várias preocupações, mas duas delas principais. A primeira é que dependendo de como vier o menu de cortes, ele fala, se vier equilibrado, se estiver cortando para todo mundo, como diz a frase do Lula que você apurou e foi a sua síntese, diminui a pressão. De fato, diminui a pressão. Por quê? Porque os setores mais à esquerda dos movimentos populares, que não são alinhados com o PT, tem vários partidos de esquerda, são pouco expressivos eleitoralmente, mas eles têm poder nos movimentos sociais, né? Já estão preparados para radicalizar o seu discurso e eventualmente ir para a rua. Se eles forem para a rua, você cria um fato novo que pode ser explorado, inclusive, pelo oposto do espectro, né? Pela direita. Então, esse é um motivo de preocupação. Então, estão preocupados com o que virá no anúncio dessa quarta ou quinta-feira das medidas propostas pelo governo para saber se o corte está distribuído para todo mundo, como diz a frase do Lula que você citou, ou se está concentrado nos mais pobres, que é o que eles denunciaram na nota ontem. Essa é a primeira preocupação. A segunda, Thales, e aí eu vou pedir a sua ajuda para avaliar o tamanho desse risco, é que, bom, o que eles dizem? O governo vai fazer essa proposta e vai mandar para onde? Vai mandar para o Congresso. E daí, qual que é o grande risco? O Congresso só aprovar aquilo que é ruim, que atinge os mais pobres e que não beneficia, e não aquilo que beneficia os privilegiados que estão no poder, como os militares, como os próprios congressistas e os setores empresariais. A gente já viu
na desoneração o poder do lobby empresarial no Congresso, né? O governo teve enormes dificuldades para fazer qualquer coisinha ali. Então, essa é a maior preocupação, talvez, hoje dos movimentos sociais. Não é O medo tanto é que com. o tiro saia pela culatra, né? Você manda para o Congresso e a coisa. Você sabe que eu falei com o Rogério Marinho, que é líder do PL no Senado. É líder Líder do da oposição. Bolsonaro, Uhum. líder do Bolsonaro no Senado. Disse para ele: vem cá, vocês não acham que é razoável cortar subsídios e emendas parlamentares no meio de num processo desse geral? Ele disse: não, acho muito razoável cortar, por exemplo, o PAC. É, Aí é, o Congresso vai ter força para cortar coisas do governo, programas que o governo tem interesse eleitoral e cortar para o andar de baixo, não cortar para cima. Vamos sim, compensar os cortes do empresário cortando o PAC, por exemplo. exato. E os próprios bolsonaristas já saíram hoje, eu vi uma notícia na Agência Estado, dizendo que não tem que cortar gasto militar, não. Que o gasto militar tem que continuar onde está, claro. Eles são os representantes dos militares, dos interesses militares. O Bolsonaro fez toda a carreira política dele até se virar presidente, sendo um sindicalista militar, né? Exato. Então, vai ser de fato uma batalha de morro acima. E aí, o governo está numa encruzilhada, porque a pergunta que a esquerda faz também é a seguinte: qual que é a estratégia do governo? O que que o governo quer com essa história? Por que que ele está agindo isso? Por que que resolveu fazer isso agora, né? A Mas aí justificativa você do... respondeu, né? Se não fizer agora, vai ter Exato, problemas com a inflação, com uma série de coisas, né? exato. Essa é a estratégia, né? Esse é o cenário traçado principalmente pelo Ministério da Fazenda. O problema é que nem todo mundo concorda com esse cenário, né? Na Exato. esquerda acha que não é assim, que tá bom, que a renda tá ótima, que melhorou, que o emprego tá recorde, desemprego o mais baixo em uma década, enfim, que não tem motivo para você fazer corte, que não tem desajuste fiscal. O que Foi a o que o Fazenda diz pessoal é do, foi o que o pessoal do Biden achou, né? Tá tudo bem, tá tranquilo, a gente tá controlando a inflação. exato. Agora, por outro lado, a gente já está tendo uma pequena amostra essa semana da consequência extremamente negativa que pode ter para a popularidade do Lula, pelo menos de imediato, né, no curtíssimo prazo, se essa proposta for entendida como algo que só pega os pobres, e mesmo que venha compensada por medidas que pegam os ricos e poderosos também, a hora que chegar no Congresso, só sobrar uma parte, né? Só sobrar a parte que pega os pobres. E Exato. aí a popularidade do governo vai cair e precisa ver se ela vai conseguir se recuperar em tempo de fazer diferença na eleição de 2026. A única vantagem estratégica que o Lula e tem hoje, o governo tem hoje, é que quando você pega a pesquisa MDA, fica clara o tamanho da divisão da direita. A direita cresceu, ela cresceu na pesquisa, mas mais explicitamente ela cresceu na eleição, na urna, né? Ela foi a grande vencedora das eleições municipais. Se você pega na pesquisa MDA, eu não gosto muito desse jeito. Você pede para as pessoas se definirem se é de esquerda, de direita, de centro, muito pelo contrário, tal. Eu não acredito que todo mundo saiba o significado dessas palavras ou se importe com isso. Então, não acho uma medida perfeita. Mas o fato é que no começo do ano tinha 31% de pessoas que se declaravam de direita e agora tem 39%. Enquanto de esquerda só tem 20. Aí, o que que acontece? O Lula é o favorito de 60% dos eleitores de esquerda e o Bolsonaro é o favorito com 48% dos eleitores de direita. Agora, se você tira o Bolsonaro, aí racha completamente. 23 por Tarcísio, 22 para Michele e 20 para o Marçal. Então, esse racha é que talvez seja algum tipo de... possa servir de algum
tipo de conforto para o governo, falar, bom, o lado de lá está rachado e aqui está unificado. Porém, o lado de lá está muito maior do que o lado de cá. E se o lado de cá, a parte que ficou, se tornar descontente com as medidas que o governo está propondo ou com aquelas que o Congresso vier aprovar daquilo que o governo mandar, aí não adianta nada você ter hegemonia num grupo extremamente minoritário na sociedade, né? Então, para terminar e já passar para o Renato, que está aqui nos aguardando, já estou vendo ele ali no canto da tela, a minha síntese para a pergunta: quais as consequências e riscos dos cortes de gastos? Movimentos sociais temem que Congresso só aprove cortes para os pobres. É, Vamos deixar nesse campo por enquanto. o Lula vai tentar ver, logo agora, acabando a definição, plano dele, acabando a definição dos cortes, é chamar o presidente do Senado, chamar o presidente da Câmara, conversar com eles, conversar com o Hugo Mota, que é candidato, conversar com o presidente do Supremo, ver se diminui as arestas para o projeto ser aprovado. Agora, vai ser muito complicado. Eu concordo com você. Eu acho que vai ser muito difícil o governo aprovar. Reforma de Previdência de Militar, vamos lembrar, o Congresso, Temer, né, aprovou a reforma da Previdência e o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, super poderoso, deixou para as calendas, né? Não mexeu naquilo, né? E se não, naquela circunstância não conseguiu mexer, hoje com o governo com uma base que não evita nem o impeachment, não tem nem 171 votos, como é que vai conseguir mexer em algo que implica mudança constitucional, né? Vamos a ver, mas sei lá, né? A gente tem outras coisas que correm em paralelo, o cenário, já diria aquele antigo político, é, política é como nuvem, né? A gente olha hoje de um jeito, olha amanhã está de outro. Aliás, não precisa ser nem, pode ser nem amanhã, pode ser daqui a 5 minutos que já mudou tudo, né? E então, assim, temos aqui o nossa enquete já está no ar aqui para eu anunciar. Não, eu perdi essa parte aqui comi bola. Acho que não vi aqui o enunciado da enquete. Bom, quando tiver, eu anuncio. Vamos então para o terceiro bloco conversar com o Renato Sérgio Lima.